Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 7. É a história da entrada de Noé na arca, né? E o início do dilúvio. Exato. A gente está se baseando em algumas fontes, tipo Maná Online, Reavivados por Sua Palavra, e o comentário bíblico Adventista Expositivo, para entender melhor. Fontes bem interessantes. A ideia é descompactar mesmo o que aconteceu, quem foi Noé, como as pessoas reagiram na época e o que essas leituras teológicas sugerem. É um capítulo de muita intensidade, né? Tem esse convite de Deus para a salvação bem no momento que um julgamento terrível está para acontecer. E a figura central é a obediência de Noé, que é algo singular. Começa logo no verso 1 com Deus falando direto com Noé. Entra na arca. É bem direto. Sim, E o Maná Online até compara isso com outros convites na Bíblia, sabe? Tipo Jesus chamando "Vinde a mim". Vem como um chamado para segurança mesmo, para refúgio. e a resposta de Noé é: nossa, é o ponto-chave ali. Obediência total. Gênesis 7, verso 5 diz claro: fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Tudo. É tudo. O comentário expositivo e o Reavivados, eles batem muito nessa tecla de que foi um ato de fé pura. Hebreus 11.7 fala disso. Aham. Ele acreditou e agiu, mesmo sendo algo inimaginável. As fontes lembram que nunca tinha chovido daquele jeito, era algo inédito. E ainda tinha zombaria, né? O pessoal devia achar ele louco. Com certeza. E não podemos esquecer a idade dele, né? 600 anos. Gênesis 7.6 menciona isso. 600 anos para começar essa tarefa final? Nossa, é muito tempo. E tem uma coisa que o Reavivados menciona citando Ellen White que eu achei muito forte. O quê? Que cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Isso muda tudo, né? A construção vira uma pregação silenciosa de anos. Exatamente, é isso. Um sermão constante, ali na frente de todo mundo, mostra a paciência de Deus e, ao mesmo tempo, a persistência incrível de Noé. E aí, quem de fato entrou na arca? As fontes detalham bem, né? Versos 7 a 16. Sim, Noé, a esposa, os filhos, as noras, a família mais próxima. E os animais. O comentário expositivo até detalha aquela instrução dos pares de animais imundos e vários pares dos limpos, lembra? Gênesis 7, versos 2 e 3. Isso. E aqui tem um ponto fascinante que tanto o Maná Online quanto o expositivo destacam: a chegada dos animais. Ah, sim. Eles foram para a arca sozinhos, tipo contra o instinto natural deles. Isso é apresentado como um sinal de Deus mesmo, sabe? Quase um último chamado para a razão daquele pessoal que não queria acreditar. Um milagre visível ali. Totalmente. Um contraste enorme com a teimosia humana. E pensa na tensão. Depois que todo mundo entrou, ainda teve uma espera. 7 dias. 7 dias trancados, esperando o quê, né? Eles não sabiam exatamente como seria. Pois é. Gênesis 7, versos 4 e 10 falam disso. 7 dias lá dentro antes da chuva começar. Imagina a ansiedade. E aí veio o dilúvio. As descrições que as fontes trazem, baseadas ali em Gênesis 7, 11, 12 e depois 17 a 20, é um cenário de fim de mundo mesmo. É pesado. 40 dias de chuva sem parar, as fontes do grande abismo se rompendo, a água subindo, cobrindo tudo, até as montanhas mais altas. Catástrofe global, né? E o resultado final, ali nos versos 21 a 23, tudo que tinha fôlego de vida em terra seca, fora da arca, morreu. E tem um detalhe no verso 16 que o comentário expositivo chama atenção, muito significativo. E o Senhor o fechou dentro. Deus fechando a porta. Isso. É visto não só como o ponto final do juízo, tipo, acabou a chance para quem ficou de fora, mas também como um ato de proteção divina. Deus selando Noé e a família em segurança. Alguns até sugerem que foi um jeito de poupar Noé de ver a destruição toda lá fora. Faz sentido. Uma camada de misericórdia ali. É. E as águas ficaram sobre a terra por 150 dias, segundo o verso 24. Um longo período. As fontes refletem bastante sobre a figura de Noé, né? O Reavivados descreve ele como justo, obediente, um pregador da justiça, e que a vida dele, o trabalho dele, já era uma mensagem. Sim, E achei interessante a ênfase em como a influência dele começou em casa. Ele conseguiu salvar a própria família primeiro. é um ponto forte. E em contraste total, tem a reação do mundo da época. O Maná Online e o Reavivados falam muito desse ceticismo.
O pessoal não acreditava mesmo. Não. Talvez por acharem que as coisas sempre seriam como eram, sabe? As leis da natureza pareciam fixas. Ah, sempre foi assim. Por que ia mudar agora? Muita zombaria, coração endurecido mesmo, ignorando os sinais. Isso levanta uma questão teológica importante que o Reavivados também toca. O fato de Deus saber o que ia acontecer, a presciência dele, não tirava a responsabilidade das pessoas, né? Nem anulava o chamado para elas se arrependerem. A chance foi dada. É uma tensão interessante essa, entre o saber de Deus e a liberdade humana. Essa tensão sempre gera muita discussão, né? E falando em reações, o Maná Online faz um paralelo bem direto. Com os dias de hoje? Exato. Entre a pregação de Noé sobre o dilúvio e os alertas sobre o fim dos tempos hoje. Sugere que a incredulidade, o descaso, meio que se repetem apesar dos sinais. A arca vira um símbolo forte de Cristo, da salvação. O que você acha dessa comparação? Olha, é uma analogia teológica com muita força que ressoa para bastante gente. Claro que cada contexto histórico é único, tem suas diferenças. Mas a força da comparação está na resposta humana, né? Como as pessoas reagem ao aviso divino. Acho que aí o paralelo é válido. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente viu foi a fé e a obediência incríveis de Noé, num cenário de descrença total, a descrição bíblica de um dilúvio como um juízo devastador, e essas interpretações que colocam a arca como o símbolo de refúgio, de salvação que Deus oferece, mas que muitos rejeitaram na época. Exato. E se a gente conectar isso tudo à narrativa de Gênesis 7 lida através dessas fontes, ela meio que desafia a gente hoje. Como assim? Ela questiona essa nossa confiança de que o mundo como a gente conhece, essa aparente normalidade, é garantia de que tudo vai continuar igual. Verdade. E nos deixa com uma pergunta bem fundamental que valia lá para Noé e vale para a gente hoje. Como é que a fé de verdade se mostra? Como ela sobrevive quando todo mundo em volta é cético, quando zombam, quando parece impossível? Onde a gente coloca nossa segurança, né? Exatamente. É um convite para pensar onde a gente realmente está colocando nossa segurança e como a gente responde aos chamados que parecem ir contra o senso comum, contra a maré. É algo para a gente refletir.